Bom dia, meus amigos. Nós queremos dar continuidade àquele nosso estudo que nós estamos fazendo no livro do Apocalipse, estudo indutivo, versículo a versículo, verificando o texto no seu contexto e extraindo para nós, a partir do entendimento do texto, a lição para nossas vidas. E nós já vimos a revelação de Jesus Cristo a João como o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir ressuscitado. Ordenou que ele escrevesse carta às 7 igrejas e nós vimos a primeira carta no vídeo anterior, da igreja de Éfeso. Desta vez nós vamos refletir nesse texto, que está em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, onde vai ser relatado para nós a carta que João escreveu à segunda igreja, a igreja de Esmirna. Mas antes disso nós vamos orar. Nosso Deus, pedimos a tua ajuda. Sem ela, nós estamos fadados ao fracasso em entender o que o Senhor quer nos comunicar através da tua palavra. Sê conosco. Abre nossos olhos para que compreendamos a tua profecia para o nosso bem. Te peço isso no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Esse texto da palavra de Deus, em da carta de Jesus Cristo endereçada a Esmirna, através de João, diz o seguinte, verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Veja, no versículo 8, ele diz, e ao anjo da igreja de Esmirna, ou seja, a carta é primariamente endereçada ao mensageiro, àquele que lidera a igreja, levando a mensagem de Deus para instruir, corrigir, para que a igreja seja aperfeiçoada no crescimento do conhecimento da verdade, da sua fé em Deus e no seu Cristo. E esse anjo recebe essa mensagem, e a mensagem é endereçada à igreja, isto é, ao ajuntamento do corpo de todos os discípulos de Jesus Cristo, corpo de crentes no Senhor, que estão nessa cidade de Esmirna, que era uma cidade situada ali naquela região onde estão situadas as 7 igrejas do Apocalipse, ficava localizado mais a noroeste. Considerando o posicionamento da ilha de Patmos, ficava mais ou menos a norte e nordeste da ilha de Patmos, cidade de Esmirna. É dito que esse anjo receba esta escrita, receba esta carta. Então é ordenado, adicionalmente, veja que escreva a igreja de Éfeso, e a igreja de Esmirna, e a igreja de Pérgamo, e assim vai na sequência até as últimas igrejas, escreve, e o que é que o Senhor tem a dizer? A partir daqui, o próprio Jesus Cristo vai falar. E ele vai falar algo bem específico. Isto, quem está dizendo sou eu. É Jesus Cristo falando algo bem específico para a sua igreja. É algo que ele quer endereçar para ela. Algo que ele quer endereçar para esse corpo de discípulos. Isto diz,
o Verbo eterno falando, a palavra de Deus poderosa para criar, para ter criado, na verdade, todo o universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E foi no princípio que ele criou. Foi com base na ação deste princípio. No princípio era o Verbo. No princípio, na verdade, era o Verbo. Então, no princípio, foi no Verbo que Deus criou os céus e a terra. Foi através de falar. Disse Deus. E aqui, isto diz. É o mesmo Verbo eterno falando. Quem é que está falando? O primeiro e o último. O alfa e o ômega. Isto diz... Você lembra do Apocalipse, no capítulo 1, quando ele disse: eu sou o primeiro e o último, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jeová, o Deus eterno. E aqui, Jesus Cristo, falando, Jesus, o Messias, dizendo, falando, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que já se identificou a você como Todo-Poderoso. Eu sou Deus. Mais uma prova da divindade do Senhor Jesus Cristo aqui. E é claro que é ele que está falando, porque ele diz: isto diz o primeiro e o último, que foi morto. Quem foi que foi morto? Na cruz. E derramou seu sangue para lavar os nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, Jesus Cristo. Mais uma vez, quem foi morto e reviveu foi Jesus Nazareno, rei dos judeus. Colocada essa placa, né, em cima dele na cruz. Jesus Nazareno, rex judeu. Que foi morto. Foi morto. E reviveu. Que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ressuscitou. A pedra foi rolada e ele ressuscitou. Ele foi morto na cruz por causa dos nossos pecados, mas está vivo. E ele disse: fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, isto diz este que foi morto e reviveu. É interessante que esse texto esteja sendo iniciado dessa forma, que quem se apresenta, olha, aquele que está dizendo o que eu vou dizer, o que vai ser dito, é alguém que morreu, teve que morrer, mas está vivo, ressuscitou. Por que isso? Porque a igreja de Esmirna, ela foi uma igreja que enfrentou ferrenhas perseguições no seu tempo. Também tem sido comparado pelas suas características à igreja que viveu grande perseguição e grande martírio ali nos primeiros 3 séculos do cristianismo, especialmente nos primeiros 2. Então, essa igreja perseguida. A igreja de Esmirna pode ser comparada com a igreja perseguida. E o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, mostra a sua intimidade. No versículo 9, mais uma vez ele demonstra, lembra que nós já falamos anteriormente, no texto anterior, explicando que essa palavra conhecer significa profunda intimidade, quando um homem conhece uma mulher no seu relacionamento com ela mais íntimo e profundo, em amor. Então, ele conheço intimamente, eu sei tudo a respeito do que você faz. Eu, aquele que é o primeiro e o último, aquele que inicia todas as coisas e dá o decreto final para que elas finalizem, eu conheço tudo que você faz. Nada escapa do seu trabalho, e aqui obras, da sua labuta, do seu esforço. Conheço as tuas obras. O Senhor está dizendo aqui para essa igreja que tudo que eles têm sofrido para servi-lo, para sustentar o seu testemunho e o seu nome, não passa despercebido. Exatamente como ele falou também à igreja de Éfeso, que tinha deixado o primeiro amor, mas que era uma igreja operante.
Era uma igreja que se esforçava, tinha obras, tinha trabalho, cumpria o que tinha que fazer. Ele conheço as tuas obras, ele usa aqui o termo apenas para o trabalho árduo. Conheço as tuas obras e conheço a tua tribulação. Então, conheço literalmente o teu sofrimento. Conheço tudo aquilo que você tem suportado em grande angústia de alma e de corpo e de vida para poder me servir. Conheço a tua pobreza. Conheço a tua insignificância social. Conheço a tua irrelevância econômica. Sei que você não tem grandes capacidades para fazer grandes investimentos ou mesmo empreendimentos. Até para me servir, você é insignificante aonde está. Parece que você não tem capacidade de influência alguma, porque você é muito pobre. Você tem que ser sustentado no limite de suas possessões, de suas necessidades. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Tu, falando da igreja, e pode falar também, nunca se esqueça, para você, para cada indivíduo que obra para o Senhor, que sofre para servir ao Senhor e que é pobre porque decidiu muitas vezes, não trilhar certos caminhos que poderiam lhe fazer rico, mas que são caminhos de desobediência. E por isso, a consequência é manter-se pobre, insignificante economicamente. Tu és rico. A riqueza de que ele está falando aqui é uma riqueza que dinheiro algum pode comprar. É uma riqueza que jamais vai se desvalorizar pela inflação. É uma riqueza que jamais vai ser minada pelos ladrões, porque está guardado lá no cofre ou na botija escondida, né? Tu és rico. Essa riqueza é a riqueza mais perene, mais segura que alguém pode investir para tê-la. E o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, a blasfêmia desses que têm blasfemado, que têm falado mal de mim, da fé que vocês têm em mim, do verdadeiro ensino a respeito da minha pessoa, a blasfêmia desses aí que se dizem judeus, desses aí que pensam que porque são descendência na carne de Abraão, e na verdade não são, desses que blasfemam porque não aceitam que eu sou o primeiro e o último. Olha, a blasfêmia desses que se dizem judeus, muitos que até se converteram do ponto de vista religioso ao cristianismo, à fé cristã, ao caminho, mas que na verdade ainda retinham dentro de si todos os seus preconceitos religiosos da religião passada e queriam influenciar essa nova religião baseado no conceito anterior, porque eles se julgavam melhor do que os outros e achavam que o conceito deles é que deveria ser estabelecido sobre a verdade revelada pelo próprio Deus em Cristo. E aí ele diz, olha, esses aí não são judeus, esses aí não são parte do meu... Quem são judeus aqui? Se dizem judeus. Povo de Deus, o povo de Israel, o povo da aliança. Deus, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, mas não deveríamos ter problema algum com isso. Pelo contrário, devemos amar e orar pela paz de Jerusalém. Mas esse povo judeu é o povo que Deus, dentre todas as etnias da terra, ele escolheu, dentre todas as nações da terra, ele escolheu lá no passado, através do chamado de Abraão, lá na Mesopotâmia, constituir, através desse patriarca, um povo que descenderia dele. E através desse povo, Deus iria se revelar para toda a humanidade. Através desse povo, Deus iria enviar o Salvador do mundo, o Messias, aquele que restauraria todas as coisas ao estado antes da queda do homem no pecado, lá no Jardim do Éden. Aquele que pisaria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da serpente e venceria sobre a morte, para cumprir a profecia que diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Os judeus são um povo amado e escolhido de Deus, e Deus cuida desse povo como a menina do seu olho, diz o profeta.
Mas tem muitas pessoas que, porque são da descendência judaica, porque têm DNA de Abraão, pensam que por isso são judeus. Não. Ninguém faz parte da aliança de Deus por qualquer tipo de conexão, ou de família, ou de conexão de procedimento religioso, porque faz parte da religião judaica, então eu sou de Deus. Ninguém faz parte da aliança de Deus, ou por DNA, ou por religião. Não são judeus, mas são sinagoga de Satanás. Olha o que é que eles são. Ele mostra o que é que eles são. Eles são, na verdade, sinagoga de Satanás. E aqui é uma advertência para nós. Sinagoga é ajuntamento dos judeus, era um local da dispersão, quando os judeus tiveram o seu templo destruído, eles, em cada cidades e aldeias, eles construíam sinagogas, um local onde eles santificavam, eles reservavam para se reunir em cada sábado. E ali tinha um chefe da sinagoga que cuidava dos escritos dos profetas que eles tivessem, e ali eram lidos os profetas, os salmos, a Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco, e ali eles cultuavam a Deus, aprendiam, basicamente tinha uma finalidade muito pedagógica. É ali também onde as crianças eram alfabetizadas, então existe uma conexão muito grande entre aprender a palavra de Deus e aprender tudo que era necessário para a vida social. E ali na sinagoga, os judeus eram abençoados com o conhecimento em todos os sentidos. O conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus e o conhecimento das coisas para a vida, para a bênção do povo nesta vida. Mas ele está dizendo aqui que estes são sinagoga de Satanás. A palavra Satanás significa aquele que se opõe. É sinagoga de oposição à verdade, sinagoga de destruição. Não é um ajuntamento para levar o povo à verdade, ao bom conhecimento. Está dizendo, olha, tem essa blasfêmia, você sofre, você trabalha, você é pobre, mas para mim você é rico, no meu conceito você é rico, e você não sabe o tamanho da riqueza que eu tenho para vocês aqui. Comigo, está comigo o galardão. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Nem olhos humanos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele diz, tu és rico. Mas essa blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, eu também conheço. Ou seja, gente dentro da igreja de Esmirna, gente dentro das igrejas naquele período que não eram parte da igreja. Eram um ajuntamento de Satanás, mas estavam contaminando a igreja. E isso também infligia sofrimento à igreja, que queria se manter firme e puro na verdade, obrando na verdade. E o Senhor disse, ei, não se preocupe não, que isso eu também conheço. Ele diz assim, nada temas, nada temas, nada temas. Nada temas das coisas que hás de padecer. Quer chamar a sua atenção aqui no texto? Esse hás de padecer nos remete aqui a algo bem interessante a respeito do ensino da soberania de Deus. A igreja ia sofrer, a igreja ia padecer. Mas a igreja ia sofrer e a igreja ia padecer porque ela tinha que passar por isso. O Senhor Deus, na sua soberania, estava governando a história, permitindo que a igreja padecesse aquilo que ela deveria passar por. Tanto a igreja de Esmirna, na Ásia Menor, como no período da perseguição que se seguiu por 10 imperadores romanos sucessivos, até quando houve a conversão, né, a dita conversão de Constantino, lá no século, acho que no século IV, né, quando século 300
pouco depois de Cristo, Constantino, me perdoe não ter a data precisa, mas Constantino ele se converte, aí ele é o imperador romano Constantino, e ele impõe o cristianismo como religião oficial do Império Romano, na tentativa política de unificar o Império. E, na verdade, ele causou um grande prejuízo ao cristianismo, que já dura até hoje, mas a perseguição só parou ali, com Constantino. A igreja se confortou e acomodou da perseguição e, portanto, se amoldou ao mundo. Infelizmente, foi o que aconteceu. Mas o Senhor Jesus Cristo está dando essa esperança para a igreja. Ele diz, olha, não temas, nada temas. Você não tem que ficar com medo do que você vai passar. As coisas que você tem que passar, elas acontecerão. Eu já estou dizendo que vai acontecer. Hás de padecer. Ou seja, eu estou vendo lá no futuro de vocês. Vocês não conseguem enxergar, porque vocês não têm essa visão. Mas eu, que sou o primeiro e o último, eu que estabeleci as coisas e tenho o controle de tudo isso, desde o início até o fim, vocês vão passar e vocês vão sofrer sim. Mas vocês não vão sofrer de forma desapercebida. Eu conheço o que vocês vão padecer. Eu conheço o que vocês vão sofrer. O diabo, isto é, literalmente, diabolos, né? O inimigo, aquele que é contra Deus. O diabo, o inimigo, aquele que é contra Deus, que é contra todos aqueles que também são de Deus, o diabo lançará alguns de vós na prisão. Então, esses homens, mulheres, crianças e velhos seriam aprisionados em uma sequência e em todas as formas possíveis de tortura, de martírio, de destruição da vida, eles iam perder as suas propriedades, eles iam perder os direitos civis, eles iam ser lançados na prisão para que sejais tentados. A palavra tentado aqui é no sentido de provar, é no sentido de para ver se realmente estes que se dizem que são de Deus, mesmo se eles são mesmo. O diabo queria desmascarar, até quem sabe, diante de Deus, dizer, olha aí, como fez com Jó. Olha aí, teu filho, né? Ele esperava que Jó iria blasfemar, né? Então, Satanás iria fazer isso, né? E muito para que sejais tentados, né? Para que o diabo pudesse, de alguma forma, ter de que acusar os verdadeiros crentes. Mas também no sentido de que o diabo vai fazer isso e tem um propósito. Nada do que eu faço, eu sou o primeiro e o último, nada do que eu faço é sem um propósito e um propósito útil. E o propósito também é para que vocês sejam provados. A palavra tentação aqui tem o sentido de provação. E quando alguém é provado, o objetivo é para ser aprovado, para que você possa, passar da tentação, ser aprovado. E diz aqui o texto que, no caso de Esmirna, eles passariam por uma tentação que seria breve na sua história, apenas 10 dias, e é coincidente que na história da igreja, a igreja foi perseguida por 10 sucessivos imperadores de Roma, e aí cessou a perseguição, isso na forma mais excruciante, né, da perseguição, na forma a mais terrível como foi vista em grande escala na história da igreja. A igreja sempre foi perseguida em todos os tempos, aliás, tem sido dito, né, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristãos morrem, mais a verdade do evangelho se espalha. Mas essa tribulação que eles haveriam de passar era conhecida do Senhor. Observa? Era conhecida do Senhor. Essa tribulação que eles iam passar não iria passar desapercebida pelo Senhor, coisíssima nenhuma. Seria breve. Tribulação de 10 dias. Tribulação de um determinado período, de início e fim, bem claros. Não seria de 10 semanas, nem de 10 meses, nem de 10 anos. E no sentido profético,
poderíamos entender aqui como um período curto. Um período curto onde eles iriam sofrer, mas sofrer muito. Era o diabo que iria estar ali no controle concedido pelo primeiro e o último, sabe? Não era no controle dele. O diabo não iria estar no controle, mas iria estar no controle concedido, no controle autorizado, porque Deus tinha um propósito, né, em tudo que essa igreja haveria de sofrer. Porque está demonstrado na história do cristianismo. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela se purifica. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela se levanta em fé. Quanto mais a igreja é martirizada, mais ela cresce. Isso está provado na história. Está provado na vida até de cada crente individualmente. Quanto mais as pessoas perseguem os crentes, mais a semente fica ali, no coração, para germinar numa fé que persevera. Ser fiel até a morte. A proposta do texto para os crentes é para que eles se mantivessem firmes. Ser fiel. Ser fiel até a morte. Isso mostra aqui já a conexão que a gente pode fazer. Por que o Senhor disse inicialmente que foi morto e reviveu? Porque eles haveriam de sofrer martírio. E eles precisavam entender que aquilo que estava sendo dito por alguém que ressuscitou. Olha, não tenha medo. Faça a ligação. Não tenha medo do que você vai padecer. Não tenha medo da morte. Não tema, porque eu revivi. Então, se eu revivi, por que você teme? Se você crê em mim, os discípulos conheciam o que o Senhor tinha dito quando estava na terra. Ele disse, quem crê em mim, ainda que for morto, viverá. Ainda que seja morto, vai reviver. Ser fiel até a morte. Meus amigos, a palavra de Deus nos ensina que nós que cremos no Senhor, meus irmãos, devemos ser fiéis. Perseverar, obrando, perseverar, trabalhando, perseverar no sofrimento que estivermos enfrentando por causa da nossa fé, ou qualquer tipo de sofrimento dessa vida. Perseverar, ser fiel, mesmo sendo pobre. Perseverar em qualquer circunstância. Ser fiel. Fiel a quê? Fiel ao Senhor Jesus Cristo. Fiel ao primeiro e o último. Fiel àquele que diz soberanamente o que vai acontecer a eles. Fiel àquele que foi morto para que essa igreja tivesse perdão dos pecados. Fiel, uma vida de obediência ao Senhor, lutando com todas as forças para ser fiel. Aquele que reviveu não os deixaria na morte. Não temas. É o que o texto deixa claro. Porque, na sequência, é exatamente isto o que o texto diz. A promessa é segura e clara, dar-te-ei a coroa da vida. E é interessante a palavra coroa, é um diadema de realeza e de dignidade. Não é uma vida qualquer. É uma vida dignificada de príncipe, de reis. Lembra no capítulo 1? No seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Está aqui a coroa do rei. Para viver com Cristo para sempre. Ausentes do corpo, presentes com o Senhor. E então, esse texto, concluímos a meditação com o alerta e de sempre que o Senhor Jesus Cristo faz a todas as igrejas. Quem tem ouvidos, eu tenho 2. Quantos você tem? Para dar ouvidos ao que está sendo ouvido, ouça. Ouça, aqui é a advertência do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. É interessante que eles, o anjo escreveu à igreja, mas ele fala para indivíduos, porque não é uma igreja que tem ouvidos. Quem tem ouvidos são as pessoas, para ouvirem o que está sendo dito. A palavra de Deus pregada, você individualmente, para a sua vida e para a minha vida. Ouçamos o que o Espírito de Deus está dizendo para nós, que nos ajuntamos no corpo de discípulos do Senhor. O que vencer é a perseverança, ser fiel
que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vai receber o dano da primeira, mas da segunda não vai. Então, que eu e você, se tivermos que enfrentar martírio, se tivermos que enfrentar perseguição, que nós sejamos fiéis até a morte. E o Senhor nos promete que nós não sofreremos o dano da segunda morte, só da primeira, mas nós vamos receber a coroa da vida. Que Deus abençoe a você pela sua palavra.